Bom, você sabe dizer qual foi a maior comitiva do mundo na reunião da COP28 em Dubai? A do Brasil. Você sabe, vai ter a reunião da COP30 agora em Belém. Reunião sobre meio ambiente da ONU. Você sabe qual foi a maior comitiva da COP29 em Baku, no Azerbaijão? Do Brasil. Você sabe quantos ministros estavam em Nova York quando o presidente foi à Assembleia Geral da ONU em 2023? 7 na comitiva, 24 parlamentares, 6 já estavam em Nova York. 7 na comitiva, 24 parlamentares, 6 já estavam em Nova York. Você sabe quantas pessoas o presidente levou para a Assembleia Geral da ONU no ano passado? 100 pessoas. 100 pessoas para ouvir um discurso, não importa a qualidade, padrão. Todo ano tem a Assembleia Geral da ONU, todo ano é o Brasil que abre, não porque seja o Brasil um país muito especial, todos os países falam, e o Brasil abre. E aí ele vai lá e fala. Todos os presidentes vão. Não foram na pandemia, mas vão. É um negócio de rotina. 100 pessoas. Você sabe qual foi a maior comitiva do mundo no funeral de João Paulo II? Do Brasil. E você sabe qual foi a maior comitiva que voltou agora neste domingo, tendo ido na sexta-feira para o funeral do Papa Francisco? O Brasil. O Brasil. Veja, 50%, conhecido como metade das comitivas presentes, enviaram uma autoridade. Uma autoridade. Dos 100 e tantos países que foram para lá, metade mandou uma autoridade. 20% mandaram 2 autoridades. 15% mandaram 3 autoridades. O Brasil foi o único país que mandou 20 autoridades. Olha, os Estados Unidos, o governo americano mandou o casal, né, o presidente da República acompanhado da primeira-dama, o Congresso americano mandou 15 e crítica na imprensa americana pelo exagero. O Brasil aqui foi com 20. O presidente do Supremo Tribunal Federal era a única autoridade do Poder Judiciário, o único Supremo Tribunal Federal que estava lá era o nosso. Não sei nem com quem ele conversou, talvez tenha ficado um pouco isolado. Não tinha outro para conversar, era o único presidente supremo. Não, mas o Brasil é a maior população católica do mundo. Olha, o México, percentualmente, tem mais católicos do que no Brasil. O Brasil, nós somos 64% de católicos, no México 77%, o Brasil mandou 20%, eles mandaram 3%. A presidente mexicana não foi. A Colômbia tem 79% de católicos, mandou 1%. Minto, 2%. Portugal é 81% a taxa de católicos, mandou 4%. Foi o presidente, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional e o ministro das Relações Exteriores. Aí o Brasil mandou um monte. Quer dizer, por que tem que ir o ministro da Justiça? Por que tem que ir o ministro dos Direitos Humanos? Por que tem que ir o assessor Celso Amorim, que é o ministro das Relações Exteriores de verdade? Por que tem que ir o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores formal? Por que tem que ir o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira? Por que tem que ir a Dilma? A Dilma foi. O que ele está fazendo lá? Por que ela foi? Você acha que ela pagou do bolso? Ou você acha que ela pagou do seu bolso? Né? Os mesmos aposentados que pagam, que tiveram o dinheiro descontado, você acha que também não usou o dinheiro dos aposentados e do dinheiro das pessoas que trabalham para pagar essa viagem? Aí você vê o seguinte, alguém vai dizer assim, você está fazendo uma crítica ao governo Lula. Não, eu quero dizer o seguinte, nós temos um mau hábito governamental de torrar o dinheiro com tudo. Mas este final de semana mostrou mais um exemplo de torrar dinheiro em viagem. Ah, mas a gente queria fazer uma homenagem ao Papa. Faz em casa. Reza. Você não tem porquê. Não tem porquê o governo quer fazer uma homenagem e manda 20. Manda 1 fazendo uma homenagem e uma coroa de flores. Não sei se
faz sentido, não faz sentido mandar coroa de flores, mas mandar 20 é que não faz. Agora, as autoridades brasileiras adoram viajar para o exterior, então é uma loucura. Em 2015, e não é de hoje, tá? Essa história aqui mostra. Em 2015, um empresário brasileiro, ele resolveu cobrar publicamente o governo brasileiro porque o governo estava enrolando para pagar os carros que ele alugou para o governo brasileiro. Sabe quantos carros? 25. Numa viagem. Tinha caminhão, tinha van e tinha várias limusines. 25. Eu não vou nem falar de valores, não vem ao caso, mas é o seguinte, alugaram 25 carros, o que só mostra a quantidade de veículos. 2015. 2015 não era governo Lula, era governo da Dilma. 25. Já virou piada uma viagem que o ex-presidente José Sarney fez para Nova York, que ele alugou uma limusine branca, que foi motivo de piada na diplomacia, porque andar de limusine branca é uma piada. Andou de limusine branca. Fizeram um levantamento, anos atrás, eu estou pegando história antiga de propósito, tá? 2012, em 1 ano e meio de mandato de 15 governadores, viajaram 370 dias para fora, somados para o exterior. A primeira viagem do então governador da Bahia, que era o Jacques Wagner, foi para ver o Grande Slam de judô na França. Será? Não, mas vamos trazer o torneio para o Brasil, para a Bahia. Mas precisa ir o governador. Tem que ir, não pode mandar... Para que tem embaixador? Né? Aliás, a gente tem embaixada num monte de país e os governantes ficam em hotel. Podia ficar na embaixada. Eles ficam em hotel. Aliás, também, foi em Paris, porque também é o seguinte, né? O dinheiro está em Paris ou o dinheiro está na China? O dinheiro está em Paris ou o dinheiro está na Europa ou o dinheiro está na Ásia? Europa tá mal, né? Mas é Paris. O povo gosta de ir para a França. Engraçado, né? Lá tem dinheiro? Não, tem vinho. Lá tem dinheiro? Não, tem queijo. Eles vão para lá. Tem hotel bom, queijo, vinho. E passeios culturais. Eles vão para lá. 2009, o ex-governador Sérgio Cabral recebeu uma comenda das autoridades francesas e ele foi para lá receber a comenda. Sabe quantas pessoas estavam lá para homenageá-lo? 150. 150. E essa viagem ficou famosa, essa de 2009, porque teve um famoso jantar depois da cerimônia, que o pessoal botou um guardanapo na cabeça e metade daquela turma com o guardanapo da cabeça foi parar na Lava Jato. Tudo Lava Jato. Eu não estou aqui dizendo que viajar para o exterior é virar corrupto. Porque o sujeito já era corrupto aqui no Brasil. Não é no exterior que ele virou corrupto, né? Já era corrupto no Brasil. Mas é mais um registro do exagero brasileiro. É o dinheiro saindo do tesouro, que é a mesma fabriquinha. E não estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de... O dinheiro pertence ao contribuinte. E a preocupação do governante não é perguntar qual é a melhor maneira de honrar a responsabilidade que o eleitor me deu para cuidar do contribuinte. Qual é a melhor maneira? É gastar o dinheiro do cara. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que prestar uma homenagem ao Papa. Não, peraí. A gente tem que render uma homenagem ao contribuinte que banca essa bagaça. Banca o avião, banca as estadias, são as despesas públicas, todas as despesas públicas. Banca o dinheiro das emendas, banca os penduricalhos, banca as obras superfaturadas, banca as obras inacabadas, banca a permanência dessas autoridades em Brasília, banca o salário dessas autoridades. Então, quem deve ser homenageado não é o Papa. Quem tem que ser homenageado, quem tem que ser respeitado o tempo todo é Sua Excelência, o contribuinte. Sua Excelência, o brasileiro. Sua Excelência, o eleitor. São as pessoas que mantêm esse sistema funcionando. Funcionando de maneira porca, como a gente vê. Então, o nosso papel é transferir para Brasília o dinheiro que Brasília diz que é necessário para tocar o Estado.
Aí eles entendem que para tocar o Estado eles têm que ir com 20 para homenagear o Papa. Tem que ir com 100 para fazer um discursinho na Assembleia Geral da ONU. Tem que alugar a limusine branca. Tem que mandar a precursora para ver se tá tudo direitinho lá pro presidente da República. Então, são abusos e mais abusos. E assim, há uma relação direta entre riqueza e gastança. O país gastão como o nosso não fica rico. E por que tem essa cultura de somos a 10ª maior economia do mundo, a gente não se dá conta de que nós somos um país de renda média. Então a gente tem que respeitar o país de renda média, a renda média das pessoas. A gente chama de renda média porque a gente divide o PIB pelo número de habitantes, mas a maior parte das pessoas ganha mal, a maior parte das pessoas ganha pouco e vive com pouco. Será que a gente não tem que olhar para essas pessoas e falar como é que eu vou respeitar a vida dessas pessoas e fico nessa de campeão de comitiva em Dubai, campeão de comitiva no Azerbaijão, 100 pessoas na Assembleia Geral da ONU, 20 pessoas para render uma homenagem ao Papa, limusine branca. A Dilma se hospedou num hotel com diária de $11 mil. Por quê? Não, porque tinha uma mesa lá para fazer reunião. Mas por quê? Por quê? Quando na casa dela tem isso, por que a gente tem que pagar esse troço? Né? E eu não estou questionando o avião presidencial, hein? Por mim, que tem avião presidencial. Mas outro dia falavam aí em trocar o avião, porque afinal o avião tem que fazer escala, né? Em certas viagens. Não faz o menor sentido. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Trocar frotas, atualizar viaturas para o presidente, para os ministros de Estado, para os ministros dos tribunais superiores, mordomias e mais mordomias e essa gastança. E mais, hein? E mais, aí entra uma outra coisa, que é a transparência, na verdade a falta dela. Porque os ministros dos tribunais superiores que fazem palestras e ganham dinheiro fazendo palestras e viajam para fazer essas palestras, eles não informam quanto eles ganham com palestras. E agora querem travar a informação sobre aqueles penduricalhos que vira e mexe a gente dá aqui, querem travar, porque afinal precisamos respeitar o indivíduo e a integridade física. E assim vai diminuindo a transparência. Quantas pessoas foram na comitiva? A gente tem o direito de saber. Nome, quem foi, quanto recebeu de diária, que dia foi. Tem evento que acontece num dia e eles vão 2 dias antes. Faz sentido isso? Está certo? Não faz o menor sentido isso. Então, veja, não é falta de respeito ao Papa, porque todos os países foram para lá render uma homenagem ao Papa e ninguém foi com essa comitiva gigantesca. E a gente vai entender que o quê? Essas pessoas são menos respeitosas. Então, para demonstrar respeito ao Papa, a gente teria que ir em 20, só quem foi com 20 está respeitando o Papa. O que o Paulo Teixeira tinha que fazer lá? Então, em vez de pensar no senador, no deputado, no presidente do Supremo Tribunal Federal, pensa no contribuinte, o pobre do contribuinte que está pagando essa conta toda, no Estado que não para de ficar cada vez mais caro, 35% de carga tributária torrando dinheiro. Mas diante dos números grandes das despesas verdadeiras, a taxa de juros, isso daí não é nada. Eu não estou falando de dinheiro, não, é simbólico. Olha, eu não vou fazer essa viagem, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Porque todo o dinheiro, todo o esforço vai ser usado para a atividade fim do Estado. A atividade fim do Estado não é promover o turismo governamental. Nós estamos num momento da história em que o presidente é o diplomata principal. Foi-se o tempo em que os embaixadores negociavam as coisas. A diplomacia é presidencial. Os presidentes americanos também não viajavam no passado. Os presidentes brasileiros também não viajavam no passado. Campos Salles fez uma viagem. Você, para procurar uma viagem na República Velha, você vai ter dificuldade. Mesmo Getúlio Vargas foi para o Uruguai, em outro lugar, não viajava. Não era assim. Era outro momento. Hoje em dia, a diplomacia é presidencial.
Quem conversa são presidentes. Neste evento que foi despedido ao Papa, tem uma fotografia do Donald Trump conversando com Zelensky. Isso é a diplomacia presidencial. Então não estamos dizendo que o presidente não viaje. Viaje. Agora, comitivas reduzidas. Comitivas reduzidas não tem porquê. Não, fazer uma viagem enorme à China com um monte de acordos bilaterais é outra coisa. Agora tem que justificar. Sabe, um presidente de empresa tem que justificar com o conselho de administração todas as despesas que ele faz. Quando não justifica, ele tem que explicar por que não justificou. E o presidente da República acha que é presidente do império. Esse e todos os outros, hein? Porque o Bolsonaro tudo colocava 100 anos de sigilo para não dar nenhum tipo de informação. Tem que dar informação, tem que prestar esclarecimentos. A sociedade tem o direito de saber como é que as nossas autoridades torram o nosso dinheiro. Governadores, prefeitos, presidentes de assembleias legislativas, câmaras municipais, pagamentos de benefícios, tudo a gente tem o direito de saber e eles a obrigação de informar. E o direito a gente tem de questionar essas despesas como essa, que por mais importante que seja o evento, não justifica 20 pessoas como única comitiva desse tamanho lá no Vaticano. Faz o menor sentido. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.